Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos, eu convido por poder tomar o vosso assento, e eu peço a cada um de vós, não por eu estar aqui à frente pregando, não, mas que vocês junto comigo, vamos prestar bem atenção no que o Senhor quer falar conosco. Se você tem celular, eu creio que você já desligou, se desliga da terra e vamos entrar, aleluia, na palavra do Todo-Poderoso. Vamos entrar, vamos viajar com o Senhor. É um privilégio, irmãos, para nós estarmos aqui na casa do Senhor. No primeiro dia da semana, nós estamos adorando e engrandecendo, exaltando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou um privilegiado, você é um privilegiado de estar na presença de Deus, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, muitos pregadores têm falado, desde que eu fui resgatado pelo Senhor, há alguns anos atrás, na minha vida, eu tenho escutado, ouvido, que nós estamos no fim do tempo, que Jesus está voltando. E já chegou até pessoas para mim e perguntaram, até o meu filho, eu tenho 3 filhos, 2 homens e uma moça, e o do meio perguntou, disse, velho, já faz tanto tempo que você prega, que a palavra de Deus diz que Jesus está voltando, e às vezes nós ficamos na expectativa, Jesus está voltando, e por que não volta logo? Sabe, amada igreja, eu tenho essa resposta para nós, e é simples, mas é poderosa. Ele ainda não voltou por causa do amor dele para com a igreja, por causa do amor dele para com a humanidade, porque o Senhor quer que todos se salvem. O Senhor quer que todas as almas se salvem, não quer que nenhum se perca. Vocês ouviram falar da morte, eu creio, de um cantor famoso no Brasil, não é? O nome dele Ivan. E uma determinada pessoa chegou para mim e disse assim, ele foi para onde? Porque ele era espírita e ele cantava, e algumas mulheres levavam a sua peça íntima para dar para ele. Aí chegaram para mim e disseram assim, ele foi para onde, pastor? E a pessoa queria realmente pensar ou falar, afirmar que ele foi para onde a gente sabe que a Bíblia fala claramente do céu e do inferno. Deus não tem arrumadinho com Deus. A palavra de Deus diz que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. O que passa disto é procedência maligna, não é de Deus, é do diabo. Então nós temos que ter, primeiro, o que nós aprendemos é a palavra, nós temos que ter palavra. E eu glorifico a Deus pela palavra, que Ele deu a palavra para mim. O meu irmão Hildo estaria aqui hoje. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Nós estamos alegres. Eu estou muito feliz com a sua presença, da sua família e de cada um de vós. Mas a nossa palavra tem que prevalecer. Você tem que ser um homem de palavra, uma mulher de palavra. Mas aí eu olhei para a pessoa e disse assim, porque a pessoa disse, olha, para mim não fez diferença nenhuma
a morte dele. E eu olhei para a pessoa, eu estou aqui no santuário do Senhor. Nós cremos, acreditamos que aqui é um lugar santíssimo hoje, na graça. E quando nós estamos aqui, eu acredito, irmão, olha, eu acho tremendo, pastores, quando você tem a oportunidade, você é convidado para pregar a palavra de Deus. E quando o pastor chama e diz, olha, nós vamos ouvir o quê? A palavra de Deus. Irmão, a palavra de Deus tem que fazer a diferença na tua vida, pastor, na minha vida, na tua vida, igreja, porque é a palavra de Deus. Aleluia. Eu preciso, pastor Reis, viver a palavra de Deus, deixar ela cumprir na minha vida. Porque, irmãos, quando você assim faz, aleluia, não é só pastores, obreiros, não, é você faz a diferença, aleluia, na face da terra. Glória a Deus. E o nome de Deus é glorificado em grande e exaltado para louvor e glória da aleluia. E eu tenho que ser verdadeiro. Glória a Deus. Porque um dia eu conheci Jesus. Eu pensava que eu conhecia ele, mas eu não conhecia. Eu estou falando de minha verdade para vocês. Eu era católico e eu não conhecia Jesus, porque nunca me ensinaram. Eu ia para a igreja, mas eu não conhecia a Bíblia. E um dia eu conheci Jesus. Mas eu volto para cá. Eu estou dando uma introdução para vocês entenderem, irmãos. E voltando para o que eu estava falando a respeito dessa pessoa, eu falei para aquela pessoa que falou que não se importava com a morte dele, eu falei também, eu digo, olha, para mim também não. Mas durante a noite, eu começando a falar com o Senhor e vendo uma cena, eu pedi perdão a Deus pelo que eu falei. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que Deus não se agrada ou não tem prazer com a morte do ímpio. E ali eu comecei a chorar, a me entristecer, pedir perdão ao Senhor, porque, olha, igreja, nós não somos juízes, só há um juiz, legislador e justo, está escrito em Tiago, capítulo 4. Quando você e eu nos colocamos nessa posição de juiz, de querer dizer alguma coisa ou afirmar de alguém, como por exemplo, ele foi para o inferno ou ela foi para o inferno, quem é você, irmão? Quem é você para afirmar? Aonde você tem, pela palavra de Deus, que direito de afirmar que ele ou ela foi para o inferno depois da morte? Se você tem, em cima da palavra de Deus, então depois de terminar o culto, me procure e me mostre, porque até hoje eu não encontrei. Depois da morte, Hebreus capítulo 9, versículo 27, foi ordenado, ou está ordenado aos homens morrerem, quando fala homem e mulher, morrerem uma só vez. Já elimina aí o espiritismo também, não é duas, não é três, não é só uma, morre só uma vez. Depois segue o juízo. Quem vai julgar não sou eu. Depois da morte não é pastor, não é irmão, não é irmã, é Deus. Irmãos, agora nós que estamos vivos, nós temos que escolher. Nós temos que escolher ou servir a Jesus, adorar o Senhor, magnificar o Senhor, engrandecer o Senhor, andar com Ele. Olha que privilégio para mim e para você. Ou você escolhe andar com Jesus, ou não andar com Jesus em vida. Então, tenha a sabedoria. O que nós lemos aqui, muitos dos discípulos abandonaram Jesus, porque a palavra era pura.